Vamos então iniciar nossa aula de hoje. Estamos continuando em Zacarias 13. No versículo 7 tem uma espécie assim, de divisão de assuntos, mas ao mesmo tempo uma continuação. Nós vimos na última aula que o versículo 7 vai iniciar como se fosse uma nova sequência, porque até o final de Zacarias 12 e o início de Zacarias 13 chegou assim a esse alvo. Como nós temos visto, as profecias, diferentes momentos, estão sempre apontando na mesma direção. Vou até lembrar desse diagrama da aula passada, mostrando que esse alvo central é sempre o foco. Pode ser, muitas profecias talvez não façam uma referência direta, mas o alvo, a visão de Deus que ele dava para os profetas sempre tinha esse alvo em vista, que é o reino, que pode não falar assim, dificilmente as profecias do Primeiro Testamento falam sobre Jesus vai voltar, o Messias vai voltar, porque ele não tinha vindo a primeira vez, e eles não tinham essa clareza de que a vinda do Messias seria em duas etapas, que ele viria uma vez e depois iria embora e lá no fim voltaria. Para eles, a vinda do rei, a vinda do reino, era o alvo de toda a história, e era a restauração, era aquilo que eles estavam aguardando, e eles não entendiam essas duas etapas. Então, muitas profecias falam de restauração, falam de reino, falam de paz, falam de tudo ser maravilhoso, mas não há assim, uma menção explícita, a não ser em alguns. Nós vamos ver que em Zacarias 14 a menção mais clara de que Deus, eles não tinham o nome de Jesus, não sabiam exatamente como seria, mas fala da vinda do Senhor Deus para a terra. Então esse é o alvo, esse é o centro de todas as coisas, e cada profecia, cada parte da visão profética vai mostrar alguns aspectos. Então nós estamos nisso agora a partir do versículo 7 de Zacarias 13. Nós vamos ver um dos aspectos que um ou mais dos aspectos que fazem parte da preparação e que vão nos direcionar para o alvo principal, o alvo que estamos aguardando. Vamos orar então e pedir que sempre, lembrando que nós não temos capacidade, podemos estudar, podemos receber de outras pessoas, vocês podem ouvir um estudo que explique muitas coisas sobre uma determinada parte das Escrituras, mas se não tiver a ação do Espírito Santo, vai ficar em vão e, na verdade, nem vai alcançar onde precisa alcançar. A mente tem que ser alcançada, é importante entender, mas a mente também não é o alvo final. O alvo final é o coração, o nosso espírito sendo transformado e enxergando de verdade algo que pode mudar o rumo da nossa vida. A palavra verdadeira, a palavra revelada, a palavra impactante, nunca vai deixar a nossa vida igual como era antes. Então, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha estar conosco nesta hora, venha estar com todos aqueles que estão ouvindo ao vivo ou que vão ouvir depois, e pedimos que sempre a Tua palavra seja viva, não só nesse momento ou nesta aula, nesta exposição, mas que em cada momento em que nós buscamos entender os Teus propósitos, conhecer mais a Ti, caminhar para esse alvo que o Senhor tem para nós e que o Senhor deseja, que nós possamos ter revelação, que nós possamos ter nossa vida transformada, e que mesmo quando há processos difíceis, como nós vamos ver hoje, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos conduza
para realmente chegar aonde o Senhor quer. Esse é o nosso desejo e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ver a sequência que nós vamos seguir hoje, que é o caminho para o grande alvo, né? Então, nós estamos falando sobre esse alvo, o alvo de Deus. Nós esperamos isso, nós queremos, nós ansiamos, depende da nossa compreensão. Muitas pessoas, né, aqueles que nascem de novo, querem estar com Jesus, querem que Jesus volte, querem que o reino venha. Vai ser maravilhoso não ter mais pecado, não ter mais guerra, não ter mais doença, ter paz, ter alegria, ter harmonia, ter uma criação restaurada, todas as coisas que fazem parte do retorno de Jesus e daquilo que ele vai fazer. Nossos corações ainda precisam ser muito mais despertados e muito mais alinhados com o propósito de Deus, porque, como em todas as coisas, nós podemos querer os alvos de Deus, mas ainda com motivações misturadas. Isso é comum, mas faz parte da nossa purificação que nossas motivações erradas sejam transformadas. Então, o grande alvo é esse, é a volta de Jesus, é o seu reino, sua vitória, não ter mais pecado, não ter mais inimizades, não ter mais guerras, ter realmente a vitória plena de Deus, Deus governar sobre o mundo e a vontade dele ser feita. Então esse é o nosso anseio. Agora, o caminho, né, nós temos visto que os profetas, que eles viam ainda as coisas meio misturadas no tempo, as duas vindas de Jesus, a sequência das coisas, eles não tinham essa clareza sobre exatamente qual seria a ordem, qual seria a sequência, e nós também, então, quando lemos as profecias, muitas coisas não ficam claras. E outra coisa que estamos enfatizando, que cada profecia enfatiza um aspecto. Então, lembrando, né, eu vou voltar mais uma vez aqui nesse diagrama, a batalha final que foi vista em Zacarias 12, e vai mencionar de novo no capítulo 14, né, essa batalha final que acontece antes, logo antes da volta de Jesus, em Zacarias 12, a ênfase é livramento, que vai ter essa grande batalha, todas as nações vêm contra Israel, mas que vai haver livramento, Deus vai agir sobrenaturalmente, os cavalos vão ficar loucos, os generais, os líderes, aqueles que estão comandando os próprios exércitos, vão ficar confusos, vão ser derrotados. Então, tem uma grande profecia de livramento. Mas agora, né, e por isso que eu coloquei assim, vários aspectos em cada coisa. Agora, em Zacarias 13, ele vai mostrar uma outra coisa que está acontecendo simultaneamente, junto com essa grande batalha, e que vai haver um grande livramento, mas é um tempo de grande angústia. E isso começa ele começa com essa sequência. Então, nós iniciamos na aula passada, vimos que no versículo 7 ele fala sobre a espada que Deus está despertando, que Deus, né, isso já aconteceu na história, mas para Zacarias era uma coisa futura. Então ele fala: desperta, ó espada, contra o meu pastor, contra o homem que é o meu companheiro. Então, é uma coisa paradoxal, como que Deus pode permitir, como que Deus pode ordenar que a espada venha contra o seu próprio, nós sabemos que é o próprio Filho de Deus, é Deus em carne. Então, como que isso pode ser a vontade de Deus? Para nós, nesse ponto da história, né, que nós já vimos, o plano de Deus, ficou revelado que Jesus teria que morrer, que ele morreu para nos redimir, para nos salvar,
Então, é algo jamais aceito. Nós não temos tanta dificuldade para entender assim, como que Deus podia permitir que o seu próprio filho fosse até a cruz. Mas para eles, antes que acontecesse, para os discípulos que estavam juntos com Jesus, na mesma época, andando com ele, era muito difícil, os discípulos não conseguiam entender, e temos todos aqueles exemplos dos evangelhos que mostram como eles não entendiam a necessidade da morte de Jesus. Quando agora a coisa assim, nós vamos ver que então qual que é a linha que a profecia de Zacarias, né, o que Deus revelou para Zacarias, segue nessa sequência aqui. Versículo 7, então, fala sobre a espada que vem contra o próprio pastor que Deus enviou, seu filho, e falamos sobre a centralidade dessa ação de Deus e do sacrifício de Jesus. Então é algo central, é algo importante, e quando Zacarias aqui está recebendo, na verdade, assim, todo o contexto das profecias de capítulo 12, 13, 14, essas revelações que ele recebeu nessa sequência aqui, tem tudo a ver, quase que totalmente a ver com o fim. Aqui, praticamente, nesse contexto aqui desses 3 capítulos, nós não temos profecias sobre a primeira vinda, mas aqui o versículo 7 fala sobre a espada que vem contra o pastor, porque é isso que inicia o processo. Deus está falando sobre o seu alvo final. Ele quer realmente uma nação toda para alcançar também todas as tribos e todas as nações. Então Deus está empenhado em alcançar o seu alvo. E a consumação da história, o fim da história, a restauração que Zacarias tinha visto o começo com Zorobabel, voltando de Babilônia, o processo de restauração olha para esse final. Mas esse final glorioso, mas penoso também, né? O processo é penoso. Esse processo é um processo que passa por um caminho. Então, até coloquei o título aqui nessa folha: o caminho para o grande alvo. Então, nós temos um caminho para o alvo que nós vamos ver que é um caminho doloroso, é um caminho que envolve sofrimento. O próprio caminho de Jesus, né, era um caminho doloroso. Como que nós podemos falar de ressurreição, que é a coisa mais fantástica de Deus vencer a morte, mas como que pode haver ressurreição sem morte? Como que Jesus venceria a morte sem passar por ela? Então, e não exatamente da mesma maneira, porque Jesus fez algo por nós que nós nunca podemos nem imitar, nem fazer igual. Existe algo no caminho da cruz de Jesus que não é o nosso caminho. Ele foi um caminho único, ele não tinha pecado, ele morreu no nosso lugar. Mas tem algo, né? O próprio Jesus falou assim: eu vou para a cruz e ninguém pode ser meu discípulo se não pegar a sua cruz para me seguir. Então, é isso que nós vamos ver agora. Então, o caminho para o grande alvo, né? Zacarias 12 fala do livramento, fala da conversão, fala de toda a nação, olhar para aquele que eles trespassaram. Então, é um alvo glorioso, uma coisa tremenda. Mas agora Zacarias 13, né, a partir do versículo 7, mostra o caminho para chegar lá. E o caminho começa com o pastor. Deus não vai exigir do seu povo algo que ele mesmo não experimentou. Ele não vai conduzir seu povo por um caminho de angústia, de tribulação, sem que ele mesmo tenha passado e que ele mesmo possa nos conduzir. Então, seguindo essa linha, nós temos
No final do versículo 7 fala: fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. É uma consequência lógica. O pastor que está cuidando das ovelhas, elas não têm noção de para onde caminhar, não ficam juntas. Se não tiver alguém para trazer união, elas não permanecem, eles vão dispersando, cada uma numa direção diferente. Então, fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Então, eu vou ler até o versículo 9 e eu quero que vocês vejam a sequência aqui. Depois nós vamos começar a falar sobre cada ponto. Então, versículo 7 tem esses dois primeiros pontos. 3, né, estão no versículo 7. Pastor ferido, o que acontece com as ovelhas? Elas serão dispersas. E aí no final do versículo 7 fala: mas voltarei a minha mão para os pequenos. Essa frase, ela pode significar duas coisas. Deus voltar a sua mão para os pequeninos, pode ser que Deus, vai cobrir os pequeninos com a sua mão, e isso é verdade. Mas pode ser também, quando Deus volta a sua mão, pode ser contra. A mão de Deus pode ser voltada contra uma determinada pessoa ou pessoas, ou grupo de pessoas. Então ele fala: volverei a minha mão para os pequenos. Nós vamos ver até no outro texto como isso pode ser aplicado, e é evidente que isso tem que fazer parte de um contexto, de uma sequência aqui. Então, as ovelhas serão dispersas e a mão de Deus vai se voltar sobre os pequenos. Eu acho que as duas coisas, na verdade, são válidas, né? Ele protege, ele cuida. No capítulo 11, que fala do bom pastor e de como o bom pastor foi rejeitado, fala dos pobres do rebanho, dos oprimidos do rebanho. Então, tem a maior parte que rejeita, mas tem aqueles que são fiéis, que continuam fiéis, seguindo o bom pastor, e Deus protege. Mas isso também pode ser uma coisa negativa, mas o negativo de Deus sempre visa algo positivo. Então, a mão de Deus sobre os pequenos. Aí, versículo 8, nós temos aqui 8 e o início do 9, é uma coisa dura, é uma coisa assim de angústia, é uma coisa terrível, porque ele fala: em toda a terra, diz o Senhor, as duas partes dela serão extirpadas, do povo, que está na terra, duas partes serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Então tem um processo de peneirar, tem um processo de eliminar 2/3 e de ficar 1/3. Mas o versículo 9 fala que ainda não acabou, porque essa terceira parte que sobrou vai ainda passar pelo fogo para ser purificado, como se purifica a prata, e será provado como se prova o ouro. Então, número 4, vai sobrar, vai ser formado, vai ser assim, passar por um processo em que um remanescente vai permanecer. Isso é um tema em muitas passagens proféticas, que Deus fala de uma disciplina, de um castigo, de um processo que ele vai usar contra seu próprio povo para purificar, e vai sobrar um remanescente. Então, não são todos que fazem parte da nação de Israel, e nós podemos aplicar isso plenamente para a igreja, para o povo de Deus, que há um processo de peneirar, de purificar, de refinar, e nem todos vão suportar, nem todos vão permanecer. Eu
sempre enfatizo, porque a Bíblia não fala que os 2/3 que morrem são perdidos. Muito assim, eu leio às vezes um comentário, outro, né, alguém comentando as passagens, né, para conferir, para pesquisar, para entender melhor. A gente sempre deve procurar ouvir de outros, né? E eu vejo muitos falando assim, que esse processo de Deus de tratar com seu povo, e 2/3 serão extirpadas e expirarão. Ele está falando sobre morte física, mas isso não significa necessariamente, porque assim, a Bíblia não fala. Então é errado eu concluir que quando tem a mesma coisa de falar assim sobre quando as 2 torres caíram no dia 11 de setembro de 2001, ou em outras situações, o terremoto no Haiti. Assim, tem tantas coisas que acontecem, uma guerra agora acontecendo em várias partes do mundo, mas também na Ucrânia, que é mais noticiada, mas tem guerras acontecendo que a gente nem ouve muito falar. No Sudão, parece que, acho que no Sudão eles estão, 2 facções estão matando uns aos outros. Então, assim, tem furacões, tsunamis, terremotos, terremoto recente na Turquia, enfim, são exemplos de coisas que acontecem, que resultam em morte, e é muito evidente que a morte das pessoas que morrem naquelas tragédias não significa que aquelas pessoas foram rejeitadas por Deus. É um processo coletivo. É um processo coletivo. Deus usa situações, tem mortes, né? A própria pandemia, né? Quantas pessoas morreram no mundo inteiro por causa da pandemia. E isso, assim, é muito evidente que as pessoas que morrem na pandemia não são, como Jesus mesmo falou, eles não são piores, não são diferentes, são pessoas que podem estar com Deus ou não estar com Deus. Isso tem a mesma situação que nós encontramos sempre, né? Tem uma mistura. Algumas pessoas têm um coração para Deus, buscam a Deus, querem conhecer mais a Deus. Tem pessoas que não querem, e tem pessoas que não se decidiram, não foram despertadas. Então tem quantas e quantas pessoas entram naquela questão. Nós temos assim milhões e milhões, até bilhões de pessoas hoje que não ouviram, ou que não têm oportunidade, ou que só escutam uma religião falsa. O que vai acontecer com essas pessoas, né? Então, isso nós não temos a resposta. Nossa missão como igreja é ir e anunciar. Aonde pudermos, aonde puder chegar, nós temos que anunciar. Mas a resposta definitiva sobre o que acontece com todas essas pessoas que passam por uma tribulação, ou que são mortas numa tragédia, isso nós não temos a resposta. Então, ele não está dizendo que 2/3 vão para o inferno. Ele não deu essa sentença, ele não falou isso. É um processo de purificação coletiva. Deus está tratando com o mundo, né? Assim, a resposta está quando Jesus falou assim. Eles perguntaram para ele: caiu uma torre, matou 18 pessoas, elas eram pecadoras, assim, por isso que caiu em cima delas? E Jesus falou assim: não, é um chamado para arrependimento, porque se todos nós não prestarmos atenção, nós estamos diante de um grande perigo na nossa vida, ok? Então, 2/3, aí sobra. Então, número 4, formação de um remanescente. E depois ele fala no versículo 9 que o remanescente, 1/3 que sobrou, vai ainda passar por um processo de fogo, por um processo
de refinamento, né, de purificação, e vai ser purificado como a prata ou como ouro, porque desde os tempos antigos até hoje, para pegar quando as pessoas, né, os garimpeiros, né, as pessoas que exploram, né, os minerais que estão na terra, a prata e o ouro para ser apurado, para realmente poder usar o ouro e a prata para formar joias, para usar onde vai ser usado, ele precisa ser purificado, ele precisa ser separado de materiais, de outros materiais que não fazem parte. E isso acontece pelo fogo, tem que ser derretido, né? Ou a prata, o ouro, precisam ser derretidos para separar aquilo que não é prata, que não é ouro. E a Bíblia usa muito no Novo Testamento também, fala sobre esse processo de purificação. Então, tem um processo de refinamento, de purificação. Então, Deus trata com o seu povo, ele forma um remanescente. O remanescente precisa ser apurado também, precisa passar por um processo de purificação, de refinar, e aí, finalmente, no sexto ponto, aqui no final do versículo 9, ele fala, essa terceira parte, esse remanescente, ela invocará, não é ela uma pessoa, né? Ela invocará o meu nome. Isso aqui faz paralelo com Zacarias 12:10. Quem é que vai olhar para aquele que foi traspassado? Esse remanescente, esse povo. O que está acontecendo? Nós estamos olhando para um grande alvo de restauração, mas para chegar onde Deus quer, para Jesus voltar e encontrar um povo judeu e a igreja também, para encontrar um povo que vai ser sua noiva, com quem ele vai se unir eternamente, por meio de quem ou com quem ele vai reinar. Para chegar lá, tem que passar por uma grande guerra, pior do que todas as guerras, e no meio dessa guerra, no meio da aflição, do fogo intenso, será formado um remanescente, e o remanescente, passando pelo fogo, vai invocar, versículo 9, invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Ok? Então essa é a sequência, esse é o plano que nós vamos agora chamar atenção para algumas coisas. Os primeiros 2 pontos, basicamente, a gente já falou na aula passada. Eu falei de alguns números, e eu quero acrescentar mais um dado interessante que eu vi hoje, que é o seguinte: quando a gente pensa sobre esse processo, eu acho muito interessante, a gente tem que lembrar, quando quase todo mundo também que eu leio, que eu vejo, quando fala sobre esse versículo 8, que 2/3 vão morrer e que vai ficar 1/3, quase todo mundo aplica isso para o fim, para a última grande tribulação, para esse tempo de tribulação que envolve anticristo, que envolve essa grande guerra. Então, é possível que sim, mas eu só queria colocar assim, um aspecto importante, porque como as profecias, como eu estou repetindo incansavelmente, né, sempre repetindo o fato, olha, as profecias, elas não trazem uma cronologia precisa, e elas misturam, né, a visão que os profetas tinham era uma mistura da primeira vinda com a segunda, era uma mistura de acontecimentos que teria... logo, o próprio Jesus misturou em Mateus 24, eu falo misturar porque, assim, para nós, como a gente lê ali, ele está falando sobre, né, quando que... Os discípulos perguntaram, como é que vai ser o fim de tudo isso?
E Jesus está falando de quando o Filho do Homem vai aparecer nas nuvens, é muito claro em Mateus 24. Não é como os profetas. Jesus estava ali na primeira vinda, então não tinha mais mistura entre a primeira vinda e a segunda. Em Mateus 24, Jesus estava falando sobre a segunda vinda. Mas o que Jesus misturou também? Propositalmente, ou ele como também assumindo a forma humana, ele também assim falava dos acontecimentos e era como se ele visse uma parte acontecendo no ano 70, ele estava claramente, muitas coisas que ele falou em Mateus 24 se cumpriram muito claramente no ano 67 a 70, no sítio de Jerusalém, naquele momento dramático e catastrófico para a história, para a nação de Israel. Ele fala de várias coisas que tinham a ver com aquele tempo próximo, e as profecias faziam isso. Eles olhavam para uma situação contemporânea, ou que ia acontecer em breve. As visões de Daniel falam sobre reinos que viriam na sequência daquela época, mas olhavam também para coisas que aconteceriam somente no final. Então, essa profecia de Zacarias 13 começa exatamente com a primeira vinda, com o Messias, que seria trespassado, que seria morto, e as ovelhas seriam espalhadas. Então, o que eu queria colocar para nossa consideração, nós estamos buscando, nós estamos procurando entender o que Deus quis mostrar, o que Deus quer mostrar hoje, o que nós podemos entender sobre esses acontecimentos. E como ele começa com a morte do Messias, como ele começa falando sobre algo que teria um efeito, como eu acho que eu mencionei na última aula, assim, o que aconteceu com Israel a partir desse momento da rejeição do Messias? O que aconteceu com o povo, com a nação de Israel, com o povo judeu ao longo de 2000 anos? É uma tragédia contínua. Você pode estudar a história do povo judeu, eu tenho falado isso, não tem paralelos, não existe um outro povo que conseguiu manter sua unidade, sua identidade, mas que sofreu por causa disso. Então, é uma história trágica. Então, quando ele fala, siga, por favor, esse raciocínio para entender o que estou querendo submeter, a ideia que eu quero mostrar. Ele mostra que a consequência de rejeitar o pastor enviado por Deus, o meu companheiro, Deus fala, o homem que era todo o meu prazer, que faz tudo que o Pai deseja. Então, esse pastor ferido, trespassado, rejeitado, resultou na dispersão das ovelhas. E resultou na destruição de Jerusalém, na diáspora, e não só, assim, naquela época, muita gente, muitos judeus, eles calculam 1.500.000 no ano 70, pelo menos mais 500.000 no ano 135, que foi uns 65 anos depois do ano 70, houve uma outra rebelião. Os judeus seguiram um cara que falou que era o Messias, mas não era, claro, e isso resultou numa dispersão maior, numa destruição maior, mas nessa época de 133, 135, muitos judeus dentro do Império Romano, não só em Israel, muitos judeus foram mortos. Então, é esse processo que Zacarias, sem dúvida, estava enxergando, um processo de sobrar pouca gente. E aí um fato que eu vi hoje que chamou minha atenção
é que nos séculos passados não tinha assim um método científico de fazer recenseamentos, de contar as pessoas, então não tem dados assim precisos. Mas olha só, no ano mais ou menos no século XVI, né, no início dos anos 1500, eles calculam que havia no mundo apenas 1 milhão de judeus. No tempo de Jesus, no tempo do ano 70, varia entre 4 e 7 milhões. 1.500 anos depois, olha como os judeus foram dizimados. Isso é muito mais do que sobrar, assim, sobrou muito menos do que 1/3. Esses números também não são exatos, né? Aqui, essa profecia não significa que essa proporção seja uma coisa precisa. Ele está falando sobre uma proporção. Mas o que eu quero dizer é que houve, durante a história, muitas épocas de perseguição, né? As épocas, assim, essa época de 1500, o século XVI, era a época da Inquisição, mas teve muitas ondas de perseguição. A Inquisição matou muitos judeus, mas também fez com que muitos judeus perdessem a sua identidade. Eles eram obrigados a deixar todo vestígio, toda marca de identidade, e muitos daqueles que vieram para o Brasil e para outros países da América Latina vieram fugindo da Espanha, de Portugal, e muitos, né, tem muitos estudos sobre isso, que tem uma proporção grande de judeus, eram marranos ou novos cristãos, que foram perdendo sua identidade. Então, são assuntos históricos, mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que essa profecia de eliminar 2/3 e ficar só um remanescente de 1/3, não necessariamente, eu não estou negando, por exemplo, essa grande batalha final. Com certeza isso vai resultar na morte de muitos judeus, e não só de judeus, de muitas pessoas no mundo inteiro. Os exércitos das nações, tem muita morte que vai acontecer, né? Leia o livro de Apocalipse e veja quantas pragas, quantas coisas que vão acontecer no tempo do fim. Então, o que nós queremos enfatizar é que não fica assim muito claro a gente dizer, olha, isso aqui vai acontecer exatamente no tempo do fim, nessas proporções. Mas o que é mais provável, na minha opinião, teve um cumprimento histórico. Durante a história, se você... talvez eu não tenha tempo hoje de ler, mas no livro de Isaías, capítulo 6... a gente conhece bastante o capítulo 6 de Isaías, porque fala de uma visão que Isaías teve do céu, do trono de Deus, e foi o chamado de Isaías. Ele se sentiu impuro, e os serafins foram lá e purificaram os lábios com brasas do altar, etc. A gente tem aquela passagem em Isaías 6, e no final desse chamado, quando Deus pergunta quem irá por nós, e Isaías fala assim, eu estou aqui, pode me enviar. Aí Deus fala assim, olha, o povo vai ter um coração duro, eles não vão te ouvir, eles vão escutar, mas não vai entrar no coração, eles vão olhar, mas eles não vão conseguir enxergar. E daí ele fala sobre um remanescente, e ele fala sobre um remanescente que é 1/10, é muito menos do que 1/3. Então, eu estou citando isso para dizer assim, que o remanescente é um princípio, né, de sobrar um pequeno número, e realmente isso já aconteceu na história dos judeus mais de uma vez.
mais de uma vez, no início, né, no ano 70, no ano 135, na época, toda a época da Idade Média, na Inquisição, nas Cruzadas, depois, assim, ao longo, assim, muitas outras épocas também, e depois no Holocausto do século XX. Então nós temos muitos momentos, muitas épocas do povo de Israel ser dizimado, do povo de Israel ser reduzido. E então isso vai acontecer novamente, é bem provável. Mas assim, eu só queria mostrar que essa profecia de 2/3 não significa que é somente no fim, porque Zacarias está enxergando desde o tempo do pastor, do Filho de Deus ser ferido, o que aconteceu com a nação de Israel. Okay? E na verdade esse processo já vinha acontecendo, porque antes da vinda de Jesus, né, quando eles foram para a Babilônia, quando eles foram para a Síria, quantas vezes, né, eles foram massacrados, quantas vezes eles foram reduzidos em tamanho. E aí, então, nós chegamos a esse alvo, vamos falar um pouquinho sobre esse alvo final, mas agora sim, eu quero focar um pouquinho nesse processo de purificação, porque é isso que Deus está falando, na verdade, no começo do capítulo 13, né? Lembra? No começo do capítulo 13, ele fala sobre uma fonte aberta para purificação. Vamos lembrar aqui, mais uma vez, de todos os aspectos aqui, né? Quando os profetas viam o reino, eles falavam sobre retorno à terra, eles falavam sobre a batalha final, falavam também sobre a primeira vinda, né? Esse é o ponto mais importante de tudo, mas falavam sobre esses outros aspectos e falavam sobre a purificação do povo. Então, essa purificação que nós precisamos enxergar agora, porque na nova aliança, e isso foi profetizado, sim, né, no Primeiro Testamento, mas na nova aliança, Deus promete que vai purificar. Vou aspergir água pura, vocês ficarão puros. Vou tirar o coração de pedra, vou colocar um coração limpo, puro. Vou escrever minha lei no seu coração. Então nós temos as grandes promessas de que Deus vai conseguir um povo, ele vai conseguir uma nação santa, mas o que nós muitas vezes achamos assim, qual que é o caminho? E nesse ponto o cristianismo, de maneira geral, tem perdido esse aspecto, porque a ênfase muito boa, muito necessária sobre a morte de Jesus, que o sangue dele nos purifica, não é por nossos méritos, ele nos purifica, mas nós encontramos no Novo Testamento, isso confirmado muito claramente, que a purificação vem pelo perdão de Jesus, vem pelo sacrifício de Jesus, mas vem também de uma forma muito importante na prática por meio da tribulação. Em Atos 14, Paulo fala com uma das igrejas onde ele anunciou a palavra, ele falou assim, importa que entremos no reino de Deus por meio de tribulação. E uma frase assim, que soou bem forte nos meus ouvidos hoje foi que Pedro e Tiago, né, eles falam assim, não é para estranhar, não estranhem as tribulações fazem parte, as tribulações são necessárias. Como cristãos, nós não fazemos como algumas religiões ensinavam, até hoje existe alguma coisa assim, no mundo hoje, até nas religiões busca mais o caminho fácil, o caminho de prazer, o caminho de resolver as situações. Mas por muito tempo a própria religião cristã, os próprios ensinamentos cristãos ensinavam que tinha que sofrer, que tinha que infligir sobre si mesmo
o sofrimento. Então, isso é errado. Nós não buscamos sofrimento, não devemos buscar, nós não devemos causar sofrimento nem em nós e nem nas pessoas perto de nós. Né? Não é papel de líderes cristãos causar sofrimento, oprimir governos. Isso é totalmente errado. Alguém causar sofrimento no outro, ou tentar chegar à purificação através, o próprio jejum, não é para ser usado como um sofrimento, mas o sofrimento é necessário. Quem traz o sofrimento é Deus. Deus usa na medida certa e é necessário passar pelo sofrimento, e é por isso que quando nós olhamos essas passagens, falamos assim, por quê? Por que acontece tudo isso? Eu não vou entrar no capítulo 14 hoje, mas o capítulo 14 continua falando sobre o sofrimento que vai acontecer durante essa grande guerra. Essa grande guerra de todas as nações contra Israel vai ter um livramento no final, mas até chegar ao livramento vai sofrer muito. Então a gente pensa, Deus, como que o Senhor pode permitir pessoas que o Senhor ama, pessoas que... Né, Deus ama todos, Deus não quer que ninguém sofra. Deus é contra o sofrimento, Deus é contra a morte. Deus vai eliminar o sofrimento, a doença, a morte do seu reino. Ele vai tirar tudo, vai tirar as lágrimas. Então, Deus não deseja o sofrimento, mas Ele sabe que o sofrimento é necessário. E eu vou usar mais uma vez esse princípio de que Jesus, como o bom pastor... O que Jesus falou sobre o bom pastor em João 10? Ele falou assim, o bom pastor não é aquele que não sofre. O bom pastor não é aquele que usa, que explora as ovelhas para que ele passe bem. E ele não é aquele que percebe que vai passar pelo vale da sombra da morte, que é o salmo pastoral. O bom pastor nos leva para águas tranquilas, sim, nos leva para os pastos verdejantes, sim, mas ele também anda conosco pelo vale da sombra da morte. Então, mas o bom pastor, ele jamais permitiria que as ovelhas sofressem a morte, a tribulação, a angústia, se ele não sofresse antes. E Isaías 53, num dos versículos mais chocantes da Bíblia toda, em Isaías 53 fala que agradou a Deus moer o seu servo, o bom pastor. Então, como que o pai pode agradar a ele? Não é que ele tem prazer, mas ele falou assim, é muito bom que meu filho passe por sofrimento, porque isso vai gerar a vida eterna, isso vai gerar a redenção. Então, precisamos entender isso para entender o propósito de Deus. Todos nós conhecemos bem tantos e tantos textos na Bíblia que falam a respeito de tribulação, de angústia, para nos aperfeiçoar, para apurar, para trazer realmente aquilo que vai nos levar ao alvo de Deus, ok? Então, vamos sempre lembrar, o alvo é esse aqui no centro, reino, restauração, harmonia, redenção de todas as, não só do povo de Israel, né? O povo de Israel são as primícias, ele quer as nações todas. O alvo, nós vamos ler ainda daqui a pouco um texto que vai mostrar isso com mais clareza. Mas eu quero falar um pouquinho sobre uma expressão, não é usada por muita gente, mas tem vários grupos, várias pessoas que têm entendido que realmente tem que ter um tempo de sofrimento. Todo mundo sabe que tem a grande tribulação, que vai ter uma grande tribulação. O problema é que muitos acham que a igreja não vai passar por ela.
E quando a gente vê claramente que a nação de Israel vai passar, então, durante muito tempo e até hoje, muitas pessoas interpretam que Israel vai passar pela tribulação, mas a igreja não. Mas vamos, eu quero ler em Jeremias 30, porque tem uma expressão que está sendo usada assim, em vários grupos, vários irmãos que têm entendido que realmente vai haver uma grande tribulação e que isso tem algo específico para a nação de Israel e para o povo judeu. Okay? Então, esse tempo, é usada a expressão o tempo da angústia de Jacó. Então, quero ler em Jeremias 30, de onde que vem essa expressão, que se você encontrar, assim, é o tempo da angústia de Jacó, mas de onde que veio isso? Veio de Jeremias capítulo 30. Nós vamos ler, não o capítulo todo, evidentemente, mas eu vou pegar alguns trechos aqui para a gente entender, porque esse capítulo é muito importante para a gente entender essa ideia de tempo de angústia. E lembrando, assim, parece meio contraditório você falar, Zacarias 12, o Senhor vai livrar seu povo de Israel, o povo de Israel vai olhar para aquele que eles traspassaram e vai se converter. E aí Zacarias 13 começa a falar assim, mas 2/3 vão ser mortos e 1/3 vai ter que passar por tribulação. Aí Zacarias 14 descreve a grande guerra, depois fala de livramento também. Mas Zacarias 14 de como a cidade de Jerusalém eles vão perder os bens, as mulheres vão ser violentadas. Assim, como é que você concilia esses dois relatos da grande guerra? Então vamos olhar aqui em Jeremias 30 e sempre entendendo que nós não sabemos uma sequência cronológica de tudo que vai acontecer, mas existe uma ideia bastante racional de que essa grande guerra final vai ter um princípio muito angustioso para a nação de Israel. Então vamos ver. Jeremias 30, lembra que Jeremias é antes do cativeiro, então é um tempo antes, bem antes de Zacarias. Zacarias está profetizando depois que já retornaram de Babilônia, mas ele está olhando para a restauração final. Jeremias está olhando antes, já quando estava prestes a acontecer o cativeiro. E ele já está falando da restauração. Então, ele fala no versículo 3, vem dias, diz o Senhor, em que farei mudarei a sorte, ou farei tornar o exílio do meu povo, Israel e Judá. É muito interessante que várias profecias enfatizam que não é só Judá, mas todo o povo de Israel, e isso representa algo que também envolve todas as nações, todo o povo de Deus. Farei tornar o exílio, tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais e a possuirão. Então ele fala, olha como isso é interessante, ele fala assim do alvo final. O que Deus quer fazer com o seu povo? Ele quer restaurar, ele quer trazer de volta. Passaram, eles vão passar, no tempo de Jeremias ainda era futuro, mas mesmo para Zacarias ia ter muitos séculos de sofrimento na frente. E aqui, olhando para a Babilônia, eles tiveram muito sofrimento antes de acontecer essa restauração. Mas quando ele fala sobre o alvo final de restauração, aí ele começa a falar sobre o caminho para a restauração. O caminho de Jesus para a ressurreição e vitória era passando pela morte, passando pela cruz. Então, agora ele fala sobre a restauração no versículo 3, e daí ele começa a falar, versículo 5, assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor,
de tremor, mas não de paz. Ele não tinha acabado de falar que vai ter paz, mas antes desse resultado final, vai haver esse tempo de angústia. E aí ele fala assim, será que o homem tem dores de parto? Ele pergunta. O homem pode ter um filho, pode gerar uma criança no seu ventre e ter dores de parto, mas se não é possível isso, por que os homens estão com as mãos sobre os lombos como a que está dando a luz? E por que ficaram pálidos, descorados? E aí o versículo 7 é onde nós encontramos essa expressão. Porque aquele dia, lembra? Tinha o dia em que Nabucodonosor destruiu Jerusalém, levou o povo para o cativeiro. Ele fala sobre aquele dia como se fosse um prenúncio do dia final, mas ele fala assim, aquele dia será tão grande que não há outro semelhante. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será livrado dela. Então, essa é a síntese. O povo, e olha gente, nós estamos falando, essas profecias se referem especificamente a algo que vai acontecer em Israel, todas as nações reunidas contra Israel, angústia específica que vai acontecer lá, mas Jesus falou sobre um tempo de tribulação, não era só para Israel. Ele falou assim, vai haver nós temos aí, por exemplo, em Marcos 13, 19, vai ter um tempo de tribulação como nunca houve antes e nunca haverá depois. Quando a gente lê a história, como tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, a gente fica pensando, tem alguma coisa pior que isso? Porque já teve muitas guerras, muita coisa cruel, terrível, mas a Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito até hoje, né? Foi a maior guerra de todos os tempos, até agora. Então, quando você pensa em tudo que aconteceu na Segunda Guerra, milhões, além do Holocausto, milhões de pessoas morrendo na Europa, a invasão da Rússia, milhões de pessoas só na Rússia, o conflito na Ásia com o Japão, assim, é uma coisa inimaginável. É uma coisa assim, eu fico imaginando, se eu estivesse vivendo naquela época, eu ia falar assim, é o fim, acabou, esse aqui é o dia do Senhor, isso aqui é a grande tribulação. Mas Jesus falou assim, que a última tribulação será a maior de todas. Então, é difícil a gente até imaginar o que vai acontecer. Mas aqui ele fala assim, será um tempo de angústia para Jacó. Mas depois ele fala que vai haver livramento. Então ele começa a falar, naquele dia, versículo 8, vou quebrar o jugo, todos os jugos que existem, todas as algemas, vocês nunca mais vão servir os estranhos. Versículo 9, Israel vai servir ao Senhor, como também a Davi, seu rei. Versículo 10, não temas ao Jacó. E ali começa a falar assim, sobre o que Deus vai fazer para restaurar Jacó, para restaurar Israel. Mas olha o versículo 12. Assim diz o Senhor, o teu ferimento, a tua doença é incurável. E esse é o ponto que nós precisamos entender, porque ao longo da história, Israel especificamente tem sido alvo de muito sofrimento. Mas você chega a pensar por um instante que Israel é pior do que qualquer outra nação? Por que o povo de Israel tem sofrido tanto? Eles não são piores, eles não são melhores, mas eles não são piores. Eles são as primícias, eles são aqueles que estão sendo tratados por Deus, o remanescente
que está sendo tratado por Deus, e como nós fomos enxertados em Israel, isso tem muita aplicação para a igreja. Tem muitas nações, tem muitas épocas, tem muitos lugares em que os cristãos foram e estão sendo até hoje terrivelmente perseguidos. Não se compara com a história de Israel, mas os cristãos também têm sido perseguidos ao longo da história. E é nesse ponto, até voltando para aquela frase que Tiago fala, por exemplo, não estranhem. Vocês não deviam estranhar os sofrimentos. E me veio esse pensamento hoje. A gente estranha, sim, qualquer tipo de sofrimento. A gente estranha. A gente pergunta por quê. A gente se revolta. A gente fica assim, por quê? Mas eu estava pensando, sabe o que a gente devia estranhar? A gente devia estranhar quando não tem sofrimento. Porque o caminho de Deus, ele fala de um ferimento incurável, e depois ele fala assim, ele fala, tua chaga não tem remédio, e ele começa a falar assim, versículo 14, versículo 13, ele continua falando, não tem remédio para a tua ferida, não há cura, todos os teus amantes se esqueceram de ti, não pergunto por ti. E ele fala no meio do versículo 14, porque te feri, Deus está falando, eu te feri com ferida de inimigo e com castigo cruel, por causa da grandeza da tua maldade. Você acha que Deus não olha para a igreja e pensa a mesma coisa? O que se aplicava, a situação que nós olhamos aqui, o profeta olhando e acusando e discernindo que Israel teria que passar por um tempo de angústia. Por que um tempo de angústia? Porque Deus permite que o seu povo passe por isso. Se Deus tem esse alvo final de se casar conosco, de levar seu povo a ter chegar nesse ponto de salvação e de libertação e de ser um instrumento de Deus para toda a terra, e Deus quer se casar conosco, por que Ele permite tanto sofrimento? Deus vai querer que a sua noiva sofra? Mas o que Ele está querendo? Ele quer a purificação, Ele quer a cura. Então, ele fala do tempo de angústia em Jeremias 30. Ele já falou que ele tem intenção de curar, de restaurar. Mas ele começa a falar assim, vocês têm, não é individualmente. Ele não está falando sobre uma falha individual nossa. Ele está falando sobre um estado coletivo. Ele está falando sobre a nossa condição. Ele está dizendo que existe uma ferida, uma doença que não tem cura. E quando a gente olha para a história, a gente fala assim, nunca vai ser diferente. Jesus vai ter que voltar e mudar tudo não instalar de dedos, porque não dá, a gente não chega lá. Mas Deus só fala assim, não, vai chegar, porque vai ter, assim como Deus sempre usou o sofrimento, Ele usou a escravidão no Egito para tirar um povo de lá, para que eles tivessem abertura para conhecer o seu Redentor e se unir a Ele, fazer uma aliança com Ele. Deus está procurando isso durante toda a história. Mas vai chegar um tempo final em que a angústia será incomparável, porque a cura vai ser incomparável. Porque olha o que ele fala. Ele fala, versículo 12, 13, 14, ele fala assim, você tem uma doença incurável, versículo 15, por que você grita por causa do teu ferimento? Ele falou umas 5 vezes, tua dor não tem remédio. Por causa da grandeza da tua maldade, da multidão dos teus pecados, eu fiz essas coisas. Isso não está negando o que Jesus fez na cruz para perdoar as nossas ofensas, os nossos pecados. Mas ele não está falando sobre perdão aqui. Ele está falando sobre cura. E aí ele falou assim,
Versículo 17, mas eu te restaurarei a saúde, curarei as tuas chagas, diz o Senhor, porque te chamam a enjeitada, dizendo é Sião, por quem ninguém já pergunta. E aí ele começa a falar sobre a restauração que ele vai trazer. Ok? Então, o ponto é esse, começando com a ferida e com a morte do bom pastor, tem essas consequências, não é só sobre Israel, todas as nações têm sofrido incalculavelmente, é algo assim inimaginável, a quantidade, o volume de sofrimento em qualquer época da história, hoje também. O que é de se estranhar é que nós, principalmente na nossa parte do mundo, a gente chora os problemas de corrupção, ou de economia, ou de doenças, a gente fala sobre certas coisas, mas nós vivemos num privilégio inigualável. O mundo ocidental, as Américas, a Europa, até outras partes do mundo também vivem, não é o mundo todo. E não é todo mundo, nem no Brasil. Tem uma maioria, muito mais gente está sofrendo do que aqueles que estão vivendo bem. Mas nós devíamos estranhar não a tribulação, nós devíamos estranhar que nós tenhamos tantos benefícios, que nós pudéssemos ter tanta liberdade, tanto prazer, tantos recursos, tantas benfeitorias, tantos privilégios. Nós temos situações que, durante grande parte da história e grande parte do mundo, as pessoas não têm, não tiveram e não têm. Mas ele está falando, vai haver uma tribulação que vai pegar o mundo inteiro. E a razão disso é que não tem outro caminho. Deus fez em Jesus Cristo uma obra de perdoar, de redimir, mas Ele não quer só pessoas perdoadas, Ele quer pessoas transformadas, Ele quer curar. É por meio da obra de Jesus, mesmo essa obra de passar pela tribulação, existe... uma coisa assim, meu tempo está acabando, mas assim, em Jeremias 6, versículos 29 e 30, e tem uma passagem em Ezequiel também, mas ele fala que quando existe, eu não sei precisar assim, que condição de prata, mas eu até estava pesquisando e li que existe, às vezes existe uma amostra, uma quantidade de prata que eles não conseguem purificar, nem com fogo, nem derretendo a prata, porque ele fica muito ligado a essas substâncias impuras, chumbo e outros metais, assim, eles não conseguem separar. E Jeremias 6, 29 e 30, ele fala que às vezes vem o fogo da tribulação e não separa da nossa vida aquilo que é mal. Então isso depende muito da nossa reação. Mas eu vou ler um texto em Oséias 2 para mostrar esse alvo de Deus, e depois nós vamos falar um pouquinho só para lembrar, né, aonde Deus quer, para onde Deus está caminhando, o que Ele quer fazer por meio dessa tribulação. Então, Oséias 2 é um capítulo bem interessante, porque fala assim de todo esse processo de Deus, né, de como Deus pegou Israel infiel, Israel como uma mulher adúltera, e Ele julga, Ele tira as coisas, Ele pesa a mão, e ele fala que vai levar para o deserto para falar o coração. Então Deus usa a tribulação. Todo o capítulo 2 está descrevendo como Deus trata com um povo impuro, um povo infiel, um povo que tem essa chaga. Ele vai tratando. E aqui eu só queria mostrar esse alvo, porque fica muito bonito aqui em Oséias 2, assim, nesse capítulo, só nesse capítulo, ele fala assim, mais ou menos do processo todo, de como
de como seu povo é infiel e de como ele vai trabalhando, vai usando métodos negativos de disciplina, de castigo, mas ele também procura falar ao coração, ele procura atrair, ele procura conquistar pelo caminho do coração, trazer as pessoas para perto dele, né? E aí ele fala no versículo 16, Oséias 2:16, ele fala naquele dia. Geralmente, a maioria das vezes, assim, naquele dia tem coisas muito ruins acontecendo, né? Por causa de todo esse processo que Deus está usando para purificar, para preparar o caminho para ele voltar e realmente trazer o seu reino. Mas naquele dia aqui ele diz: me chamarás meu marido, e não me chamarás mais, a minha tradução fala meu mestre ou meu senhor. Isso mostra como Deus está falando assim: até agora vocês me veem como um rei, como alguém que exige, como alguém que manda, mas naquele dia vocês vão me chamar de marido, vocês vão sentir amor, vocês vão sentir vontade de estar perto de mim. Da sua boca tirarei os nomes dos falsos deuses, vai fazer aliança. Versículo 19, algumas traduções falam desposar, que é um verbo que a gente nem usa muito hoje, né? Outras traduções mais modernas falam casar, né? Eu farei você se casar comigo. Mas a palavra desposar é importante porque, na verdade, assim, ele está falando que naquele dia vocês vão fazer uma aliança, por isso que eu coloquei esse termo aqui. O alvo atingido, uma aliança firme de casamento. É como fazer um noivado, é como ser... não é o casamento ainda, mas é a promessa, é a aliança, dizendo assim, eu pertenço a você, eu daqui em diante, assim, isso já é o primeiro passo para o casamento. Então, o desposar era assim, tipo assim, eu estou me prometendo em casamento para você. E Deus está fazendo, desposar-te-ei comigo para sempre. Poxa, mas isso foi o que Deus queria lá no Monte Sinai. Mas olha quanto, né? E aqui Oséias, muito tempo antes de Jesus, mas até hoje nós estamos ainda caminhando para esse alvo. E a tribulação, a formação do remanescente, tudo que vai acontecer ainda faz parte disso, né? De um processo em que Deus está nos chamando para perto dele. Nós não seremos protegidos necessariamente, alguns Deus pode até proteger para não passar pela morte ou por algum sofrimento. Deus tem planos diferentes e métodos diferentes, maneiras de agir com o seu povo, mas ele não promete que todo o seu povo será protegido, não passará por algum sofrimento ou pela tribulação, mas se nós passarmos junto com ele, né, o que ele prometeu no Salmo 23 é assim, que nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, mas a vara e o cajado e a presença e o consolo de Deus estarão conosco. Então eu te desposarei comigo para sempre, em justiça, em juízo, em benignidade, que é Hesed, em misericórdias. Versículo 20, eu te desposarei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Então, e aí vem, né, o resto do capítulo falando sobre como vai haver harmonia entre os céus e a terra, a criação, a prosperidade e tudo mais. Mas eu queria mostrar o final do versículo 23, o final do capítulo, fala: semeá-la-ei para mim na terra, mostrarei amor à não amada. Quem que é a não amada? É o próprio povo de Israel, que tinha acontecido no capítulo 1 de Oséias, que Deus falou assim, agora vocês... Ele falou assim para Oséias, assim, esse povo não é mais meu povo. Os gentios são incluídos nisso, que nós também
não éramos povo de Deus. Mas o próprio povo de Israel era considerado como não sendo mais o povo de Deus. E aí ele está dizendo: direi a não meu povo, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Então vamos voltar para Zacarias e ver como termina o versículo, o último versículo do capítulo 13, né? Zacarias 13, 9. Depois que ele faz a terceira parte, passar pelo fogo e purificar e provar, aí ele fala: ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. E direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Então, isso é paralelo, né? A mesma coisa de Oséias 2. O alvo de tudo é o casamento. E desde o início da Bíblia, quando Deus fala assim, então vocês serão o meu povo. Isso começa no início da Bíblia e isso vai terminar só nos últimos capítulos de Apocalipse, em que ele fala assim, então vai acontecer mesmo, né? Quando a Nova Jerusalém descer, quando todo esse processo terminar, aí realmente vai acontecer Deus habitando com seu povo e eles serão povo de Deus e Deus será seu Deus. Agora veja como é bonito isso aqui, né? Porque tem uma interação. Aqui ele fala, ela, o remanescente, ele começa falando assim, o remanescente invocará o meu nome. Então do povo para Deus. Eles vão invocar Deus. Lembra? Joel fala isso. Todos que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Você pode fazer essa conexão dessas peças do quebra-cabeça. Que ele vai derramar um espírito sobre toda a carne, vai haver coisas terríveis acontecendo, o sol se escurecendo, nós vamos continuar falando sobre isso no capítulo 14, mas esse é o momento em que essa descrição nesse versículo 9 de Zacarias 13, corresponde a Zacarias 12, 10, em que eles vão olhar para aqueles que eles trespassaram e vão vê nele o Messias. Então essa mesma conexão entre o povo e Deus. É a mesma coisa quando Jesus falou em Mateus 23, eu não voltarei enquanto vocês não falarem bendito o que vem em nome do Senhor. É esse momento de reconhecimento, esse momento de se apaixonar, esse momento de realmente formar essa aliança gloriosa. E infelizmente, a gente gostaria de falar assim, olha, não precisa passar por tribulação, não precisa passar por angústia, mas não é verdade. É esse momento de olhar fixamente, de ter revelação, de ter as escamas tiradas dos nossos olhos, de ver Jesus como Ele é e de se apaixonar por Ele. Gente, isso não é só para Israel. Isso é algo que vai acontecer nacionalmente, assim, é uma coisa muito coletiva para Israel, mas isso é o grande avivamento, isso é o Espírito Santo derramado sobre toda a carne, isso é o que toda a história está apontando para isso. Então, ela invocará o meu nome, então dos homens, uma coisa coletiva, né, da humanidade, para Deus. E Deus vai ouvir. Então você tem uma seta para cima e uma seta para baixo. Você tem um caminho de duas mãos, né? Você tem nós falando para Deus, invocando o nome dele, e ele nos ouvindo. Ainda é uma invocação, é uma assim, Deus, nós te queremos, Deus, nós nos arrependemos, Deus, nós choramos porque nós trespassamos o Senhor. Mas aí ele fala assim, quando invocar o nome do Senhor, quando ele ouve, aí tem uma ação de Deus, né? Primeiro, assim, não, isso tudo é simultâneo, é recíproco, né? Mas na sequência aqui primeiro do homem para Deus, Deus ouvindo, e aí Deus toma a iniciativa, e Deus fala, é o meu povo, vocês
são meus. Eu declaro, eu me caso, como eu falei em Oséias 2. Eu desposarei, eu prometo em casamento, me prometo. E aí é o meu povo, e aí a resposta dos homens é: o Senhor é meu Deus. É Deus falando que nós somos povo dele, e o povo dizendo: o Senhor é meu Deus. Então, esse é o alvo, é para esse lugar que nós estamos caminhando, e nós precisamos entender. Nós não sabemos como será. Tem muitas coisas que nós vamos continuar vendo aqui, e vai ficar ainda muita dúvida exatamente como que isso vai acontecer. Muitas coisas nós não sabemos, mas é muito claro de que é por meio da tribulação, é por meio de algo coletivo. Existe algo, assim, muitas coisas vão acontecer no mundo, e chega assim a falar de sinais no céu, sol se escurecendo, assim, vai ter coisas muito assustadoras, mas isso vai nos levar a conhecer Deus como nunca antes, e isso vai preparar o caminho para que aconteça esse alvo maravilhoso de coletivamente invocar o nome de Deus. Isso tem uma aplicação para o povo de Israel, dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor, mas isso tem uma aplicação mais ampla para todos aqueles que foram enxertados e que também creem. E toda essa relação de remanescente, de Deus agindo, com certeza esse processo vai acontecer na igreja também. Senhor, nós podemos olhar para isso com muito medo, e de fato nós não é agradável pensar no processo. Jesus, o Senhor, teve muita dificuldade de pegar o cálice. O Senhor até pediu, Pai, para tirar o cálice, e com certeza nós vamos sempre pedir: Senhor, tire isso de mim, tira, porque eu não suporto. Mas se o Senhor estiver conosco, se o Senhor estiver nos apurando como ouro, a única chance de ter a ferida incurável, de ter a chaga que não tem solução curada na nossa vida, na vida coletiva, na vida do povo e na vida de Israel, é realmente o Senhor fazer o que tem que ser feito para que nós sejamos, de fato, o teu povo. Então, Senhor, que o nosso coração possa estar diante de ti, Senhor. Nós não precisamos ficar pensando, focando na angústia em si, mas nós precisamos estar preparados para passar por tudo aquilo que o Senhor vai usar na nossa vida e no mundo inteiro para produzir o povo que o Senhor quer. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos preparando e nos fortalecendo para isso. Em nome de Jesus. Amém.